Olá, moçadinha, tudo bem? Mais uma semana juntinhos e nós vamos estudar hoje sobre o texto de opinião, porém o desenvolvimento. Na semana passada, nós estudamos sobre, na aula anterior, né, nós estudamos sobre a introdução, falamos um pouquinho sobre o título e agora nós vamos ver a argumentação, que é o desenvolvimento aí, né? Vocês escreveram sobre o uso da calculadora em sala de aula apenas a introdução. E ainda não nessa semana, mas em breve vocês darão continuidade ao texto. E para isso nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, sobre a parte da argumentação, então, desse gênero aí, texto de opinião. A apresentação, então, das razões, os exemplos, as justificativas da opinião são feitas aí no desenvolvimento. Nós já vimos que lá na introdução vocês apenas apresentam o tema, o assunto, né, pertinente, o assunto que está relacionado à proposta, e vocês aí apresentam também já um início do ponto de vista, né? A ideia que você vai defender, mas você não defende no primeiro parágrafo, você começa a defender essa ideia, apresentar justificativas, argumentos, citações de outros autores, exemplos, a partir do segundo parágrafo. Tá? Normalmente o desenvolvimento ele vai ser feito aí entre 2 a 3 parágrafos para fortalecer bem a ideia, realmente dar consistência àquilo que você está querendo provar, né? Se você é a favor ou contra algo, você vai mostrar aí a sua opinião. Então, quantos parágrafos? No mínimo 2 parágrafos, conforme eu já disse para vocês, entre 7 a 8 linhas cada um, ou seja, 7 e 7, 14 linhas de desenvolvimento, ou 8 e 8, 16 linhas de desenvolvimento. Pelo menos 2 parágrafos, mas você pode, se você tiver mais argumentos, até mesmo como provar ou como fortalecer esses argumentos por meio de exemplos, de citações de outros autores, e você ainda não tenha conseguido fazer isso em 2 parágrafos, você pode fazer mais um terceiro parágrafo também, para fortalecer essa ideia aí, a sua opinião, certo? Não se esqueça, o objetivo do texto de opinião é convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, né? Ou seja, o ponto de vista de quem escreve. Né? E ele também aborda aí, conforme já tínhamos dito lá no texto introdutório, que ele aborda temas da atualidade. Atenção à proposta, siga o tema. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas acabam se confundindo na hora, né? Às vezes não lê as orientações direitinho, não lê a proposta, o que está sendo pedido, e faz um texto de opinião qualquer. É para fazer sobre a atualidade? Então eu vou falar sobre qualquer coisa, né, da atualidade, mas esquece que o que está sendo pedido na proposta é determinado assunto, né, determinado tema ali, e você simplesmente foge. Então, cuidado para não fugir daquilo que está sendo pedido, né? Não fuja do tema, não fuja da proposta, ok? Senão vai zerar, né? Não pode zerar no tema, não pode ir fazer uma proposta que não tenha sido pedida, certo? Então, fiquem atentos a isso. Pesquise bons argumentos. Isso é muito bom. Quando você está estudando um assunto, é bom você pesquisar, você ter mais conhecimento sobre aquilo, se aprofundar sobre aquilo, né? Fazer anotações sobre o que você aprendeu. Porém, gente, cuidado, forme a sua opinião sobre o assunto, tá? Mas não copie de outros autores, de outros textos. Isso é considerado plágio. Aí na nossa vida adulta, isso seria né, crime, certo? Com crianças ainda, a gente orienta para que faça uma argumentação com as próprias palavras, certo? E não a palavra de outros autores. Se você for citar algum autor, coloque entre aspas ou então diga de acordo com fulano de tal, mas escreva com suas palavras de preferência, citando quem falou aquilo. Isso não é errado. Tá? O errado é você simplesmente fazer o seu texto como se fosse você, mas na verdade as palavras não são suas.
ok? Então a gente orienta que vocês escrevam com as palavrinhas de vocês. Nossa, professora, achei tão legal isso, como que eu posso dizer de maneira diferente? Lembra que a gente sempre fala do uso do dicionário? Procure sinônimos, procure dizer de uma outra forma, tá? Com o mesmo significado? Sim, mas não com as palavras de outro autor para não configurar plágio. Bom? Exemplo, então, de texto de opinião. Vocês já viram um no texto introdutório que eu já passei para vocês, mas eu achei por bem agora também dar continuidade a isso. Esse é um mais simples, produzido por um aluno, retirei da internet, depois eu coloquei no final do texto a fonte, tá? Então, o tema aqui era meio ambiente, salvar o planeta, esse era um tema, né? Aí ele fez um recorte desse tema para poder, então, defender a sua ideia. E olha o título: antes de querer salvar, temos de nos conscientizar. Lembram-se que na aula passada eu disse que o título ele precisa chamar a atenção para que a gente tenha vontade de ler o restante do texto? Olha aí. E ele fez isso, né? Então vamos ao primeiro parágrafo que vocês já viram, que é o parágrafo introdutório, onde vai ser apresentado o assunto e a ideia que ele vai defender depois. Salvar o planeta? Sim, todos queremos. E para resolver isso, simplesmente precisamos diminuir a queima de combustíveis fósseis, parar com o funcionamento de algumas fábricas, reciclar o lixo, dentre outras soluções. Argumento 1. Mas falar é fácil. O problema verdadeiro é como fazer isso. Tudo seria mais fácil se as pessoas se conscientizassem. Medidas vêm sendo tomadas para conter a poluição, mas sem a ajuda da população, que é o fator mais importante, fica muito mais complicado. Argumento 2. No mundo onde as pessoas escolhem o dinheiro em vez do meio ambiente, a situação fica cada vez mais difícil. Entre fechar uma das suas fábricas para ajudar a natureza e mantê-la para conseguir mais poder, todos preferem continuar com suas indústrias. E a conclusão, então? Então, todos nós temos de nos empenhar e ajudar depois, sim, pensarmos em salvar o planeta. Sozinhos, nunca conseguiremos. Juntos, quem sabe? Portanto, a união pode ser a verdadeira chave para a solução dos nossos problemas. E é bom não demorar, pois quanto mais cedo agirmos, maiores serão as chances de revertermos essa situação. Aluno Andrei Balbo, e a fonte aí eu coloquei para vocês. Tá? Então, pessoal, vejam que o aluno aqui, ele fez certinho, né? Fez a apresentação do tema, a ideia que ele ia defender, e aí ele colocou 2 argumentos aí, dizendo que o planeta não pode ser salvo sem ajuda, mas que muitas pessoas acabam não fazendo a sua parte, acabam optando em ganhar o dinheiro e deixar aí a natureza de lado, certo? Super dica. Ai, professora, mas não sei fazer um texto de opinião. Eu estava acostumado a escrever textos narrativos, contar histórias, né? Sabe? Agora você já está aí no mundo acadêmico, na vida escolar, inserido e está ouvindo assuntos da atualidade e você precisa aprender. E para que você aprenda a escrever esses assuntos de uma maneira clara, objetiva, que tenha relevância, eu dou uma super dica que eu já dei aqui anteriormente. Eu sempre falo, eu já falei isso para vocês em sala de aula, que para estar familiarizado com esse gênero textual, ou texto de opinião, você deve ler bastante. Então, leia muito. E assim você vai aprender um pouco mais sobre vários assuntos e vai ter argumentos depois na hora de escrever. O seu vocabulário estará mais ampliado também. Não tenha preguiça de ler. Ler é só começar e a gente adquire o hábito. Por hoje é só. E sigam as minhas orientações lá no Educo. Tem exercícios para vocês fazerem referentes ao texto de opinião, mas um pouquinho antes de vocês produzirem um desenvolvimento. O desenvolvimento ficará para a próxima semana.
E até breve, um grande beijo virtual para todos vocês.